Certamente, muitos de nós que, buscadores espirituais que somos, nos debruçamos sobre previsões, comunicações do mundo superior, profecias, projeções de futuro. Nesse momento crucial que a humanidade planetária vive, muitos de nós que buscamos nos sinais dos céus, ou os que vêm da própria Mãe Terra mesmo, fazemo-lo com a visão de que fatos profetizados, desde que sejam pela palavra de um profeta verdadeiro ou de profetas verdadeiros, serão sempre expressões de uma fatalidade cósmica, para nós desconhecida, a que tenhamos que nos vergar, nos comportando em má comparação, como fôssemos folhas secas, tocadas pelo vento. Entretanto, sem que desprezemos tais sinalizações que sim possuem conexão com as expressões da verdade cósmica e que sim nos chegam por vozes que vêm das profecias, sejam quais forem, de onde venham. Não avaliamos o fato de que a fatalidade cósmica se apresenta de forma diversa do que possamos muitas vezes crer a uma primeira análise ou por condicionamentos que tenhamos recebido como crenças de nossos antepassados. Entretanto, ainda, um olhar mais agudo, o olho espiritual, desvendará nessas encruzilhadas algo que vai muito além da simples fatalidade inexorável e se apresenta a cada um de nós como uma encruzilhada multidimensional em que cada um de nós, um ser multidimensional, mas que ainda dorme nos estratos mais restritos de uma consciência aparentemente separada do todo universal. Estas encruzilhadas multidimensionais, à frente de seres multidimensionais, e por não dizer divinos, porque assim é, são oportunidades sagradas a que o sagrado nos chama para exercermos aquilo que temos conosco, desde que individualidades emanados do infinito incognoscível, nos lançamos às aventuras cósmicas em eras sobre eras, cruzando caminhos infinitos, mas que agora à nossa disposição está despertarmos ou redespertarmos aquilo que em nós dormente
levou a todos e ao planeta a tal situação. E, portanto, quando com o nosso olho espiritual que engloba o ser por inteiro, coração, mente e consciência, enxergamos que é possível, sim, entender a profecia não como signo de fatalidade inexorável, mas como quadro apresentado de estados que podem e muitas vezes devem ser alterados e que alterá-los cabe, por mais que pareça inverossímil e impossível, a cada um de nós. Para referendar tal afirmação, nos valhamos da palavra que veio do Cristo, da consciência crística que vivia e vive em Jesus de Nazaré, quando conclamado por sinais dos céus, disse que àquela geração, onde todos nós nos incluímos, valeria apenas o sinal do profeta Jonas, que foi mandado a Nínive, e sua pregação de destruição próxima em 40 dias, se não houvesse a modificação do padrão dos habitantes, serviu, sim, para que despertassem e mudassem o rumo de tudo aquilo que parecia inexorável no prazo exíguo de 40 dias. E repete o Cristo em Jesus: esse é o sinal que é dado a esta geração. Nós, que somos dessa geração, faceamos, surpresa após surpresa, um mundo que se nos mostra diverso de tudo aquilo que nossa consciência dormente poderia imaginar. Uma era nova se avizinha, mas certamente ela poderá chegar sem os sinais de destruição e de renovação, e sim através de forças coordenadas para uma multidão de despertos que, se entendendo um só, traçam rumos novos nestas encruzilhadas multidimensionais, aonde todos somos chamados, numa rede de alcance planetário e transplanetário, a sermos também Messias. Esse é o tempo da salvação, porque todos somos, em potencial, Messias divinos, porque todos somos ungidos com a consciência crística, em rumo à consciência cósmica. E o que devemos fazer é despertá-la. E as instruções para tal estão à nossa disposição há milênios, vindas pela vida, pelo modelo e pela palavra de todos aqueles que contemplaram esses horizontes mais longínquos e perceberam a força infinita que, emanando do Criador Sagrado, jamais deixou de estar conosco. Portanto, nesses tempos de redenção, é preciso, acima de tudo, a atenção, o amor incondicional
a equanimidade e acender, portanto, e fazer brilhar a luz infinita através de nós mesmos. Façamos assim e façamos como os ninivitas que ouviram o sinal de Jonas, porque há tempo, pois o tempo obedece à consciência desperta, onde quer que ela se manifeste. Não desprezemos os sinais, mas não nos resignemos a fatalidades, pois não há nada que não esteja sob o rumo e a determinação da presença divina, seja em uma, seja em milhões de criaturas, porque tudo, quando assim for, será um. Que a paz seja com todos. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Os de primeira vez, os que estão de volta depois de algum tempo, os de sempre. Vamos nós, mais hoje um dia de busca, de aprendizado em conjunto e de trabalho espiritual. É sempre bom lembrar que aqui a gente não faz palestras com o intuito de erudição. O que fazemos aqui é um trabalho espiritual em que, eu sempre repito isso, mas não se cansa. Não me canso, não se deve cansar de repetir, né? Jamais. E o trabalho é deles, não nosso, e o que a gente faz é procurar atrapalhar o menos possível. Bom, esse tema de hoje é um tema bastante complexo e eu, às vezes, me paro para perguntar, é quase um atrevimento, às vezes, a gente tentar resumir num encontro de 1h30, com meditação, porque nós vamos fazê-lo, um tema complexo como esse para trazer para palavras, né? A gente, quando fala de meditação, a gente está entrando em outros reinos da realidade, que são muito mais perceptíveis pela experiência do que pela explicação. Então eu diria quase que uma ousadia, um desafio, e eu chamaria que nós todos pudéssemos estar juntos, porque ainda assim acho que vale ousar, vale aceitar o desafio, até porque na semana passada, quem estava conosco aqui viu que nós fomos convidados, de repente, para participar de uma meditação que houve na Cidade das Artes, que era um ponto de uma rede que se espalhava pelo mundo, em 6 continentes, em 6 cidades, e pessoas conectadas pela internet, em função da paz mundial. Eu estive lá no dia seguinte, a gente, com algumas pessoas que estão aqui, estiveram lá conosco, e a gente percebeu o quanto esses movimentos hoje estão pipocando, né, no planeta como um todo, e o quanto eles fazem parte de um processo certamente guiado por aquelas entidades superiores que coordenam esse movimento de transição planetária. Então, a partir dali, né, eu achei que nós pudéssemos focar um pouquinho no que seja efetivamente meditação, e agora, mais do que nunca, a gente tem condições de, ainda que não seja possível explicar isto com palavras, eu quero ressaltar isso antes da gente continuar, é importante que a gente
entenda com clareza sobre o que estamos falando quando nós falamos de meditação, que vai muito mais além do que a gente pode talvez imaginar. Naquele momento lá nós tivemos um flash do que é possível fazer. Então, vamos nos reunir aqui, vamos tentar compartilhar com vocês o que é possível que nós continuemos fazendo, utilizando essa força de um potencial infinito que nós todos temos dentro de nós e que é acessível. E um dos canais de acesso, e um canal imprescindível para esse acesso, é a meditação. Então, o que a gente vai tentar hoje aqui é isso, e eu trouxe, portanto, e para tanto, o meu caderninho de notas cheio. Eu vou pedir novamente desculpas para vocês para poder me guiar, porque é importante que a gente dê um critério, que dê um caminho à conversa de hoje, para que ela fique com pé, cabeça, tronco e membros. E a gente chegue à nossa meditação guiada com um entendimento de uma certa forma generalizado por todos, em algum grau. É muito importante isso. Bem, nós estamos passando por dias de uma intensidade absoluta. Independentemente de... Sim, Ricardo. Está baixo? Então tem que aumentar. Eu achei que estava baixo, né? Quando... Vamos lá. Stop. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha... Vamos lá. Esses dias intensos que nós estamos passando, eles são independentemente de qualquer visão religiosa ou tradição espiritual. Porque, na verdade, todas elas comungam da percepção de que esses dias são efetivos e nós estamos cruzando por eles, seja qual for a abordagem que nós façamos. A gente já tem repetido isso aqui há algumas semanas, né? Se a gente olha pelo ângulo de visão da Kabbalah ou da tradição espiritual hebraica, nós entramos na reta final de um tempo em que, anualmente, na espiral planetária, nós somos apresentados, nós que vivemos hipnotizados, que vivemos atrelados a uma lei de causa e efeito que restringe a nossa consciência por determinação nossa própria, somos apresentados anualmente a uma carga vibratória que representa como um grande programa tudo aquilo em causa e efeito que nós realizamos ao longo de uma não volta, não é um círculo, mas de uma lançada da espiral planetária que o planeta realiza em torno da sua estrela-mãe, o Sol. Então, nesse momento final, nós somos apresentados às nossas ações, às reações que elas provocaram, e isto se implanta dentro da nossa estrutura de consciência para um próximo ano de caminhada, da forma bruta como ela vem, e geralmente a forma bruta não é uma forma cuidada, porque poucos de nós estamos despertos para trabalhar a nossa consciência em níveis superiores e agimos, pensamos, falamos descuidadamente, sem cuidar de que somos geradores de energia cósmica, somos seres, indivíduos que representam na sua individualidade todo o potencial do cosmos em quaisquer das suas dimensões. Esquecidos disso, nós trabalhamos de uma forma descuidada, pensando aleatoriamente, falando aleatoriamente, agindo aleatoriamente. Quando eu falo aleatoriamente é para dar carga a isso, no sentido que a gente vai agindo, mas estamos atrelados a um condicionamento. E esse fato geralmente traz uma carga bruta que cosmicamente, no sentido regional, no âmbito do nosso planeta, da nossa estrela-mãe e das estrelas que vivem ao nosso redor, principalmente aquelas que são chamadas da constelação zodiacal, né, que estão na eclíptica da órbita planetária de todos os nossos irmãos que caminham conosco ao redor do Sol. Esse processo vem de uma forma bruta, mas não necessitava que fosse assim. Não era obrigatório, não é obrigatório que seja assim. E nós podemos mudar isto. Se a gente é cristão, foi implantado principalmente por um dos grandes e maiores missionários que esteve no mundo, chamado Francisco de Assis, um espírito cósmico, que ressaltou uma tradição cristã que havia, mas não estava evidenciada, que é a chamada Quaresma do Arcanjo Miguel.
Francisco de Assis, por uma intuição, porque ele, naquele momento em que vivia dentro da religião católica e da tradição cristã do seu país, intuiu que este período, e é um período quaresmal interessante, porque ele é de 46 dias, ele abarca esse momento vibratório que no calendário cabalista, variável que é, transita entre os meses de agosto, setembro e às vezes até início de outubro, mas a quaresma de Miguel Arcanjo, como tem 46 dias, ela apanha sempre esse mesmo período. O que é a quaresma de São Miguel Arcanjo? É exatamente o mesmo processo. É a preparação para que a entidade individual, nós, possamos nos libertar das forças restritivas do karma. Francisco de Assis fez isso com uma tal plenitude na sua vida que na última quaresma, que foi dada no ano de 1224, 2 anos antes da sua desencarnação, no dia 14 de setembro, em meio, portanto, a ela, tal foi a sua união com os planos superiores, logicamente que numa linguagem cristã católica, mas que aí a gente vê como a linguagem é subordinada à essência, sempre. Francisco de Assis conseguiu entrar num tal grau de união com o divino que ele recebe os estigmas no dia 14 de setembro de 1224, o dia que o cristianismo comemora uma festa chamada da Exaltação da Santa Cruz. Ele recebe esses estigmas são cravados no seu corpo e nós vamos ter 2 anos de Francisco de Assis cosmificado. É um ser que abre mão completamente de qualquer ligação de poder, de relação de comando com a sua ordem. Ele já havia abdicado, mas naquele momento ele mostra que isso não era o que lhe interessava. Torna-se, mais do que nunca, um santo evidente, ou seja, as pessoas ao se aproximarem dele, não precisava nem pedir coisas a ele, mas em contato com ele, às vezes visual, pela força da consciência que estava ali, curavam-se, se transformavam, porque a cura mais importante não é nem a cura do físico, do corpo físico, mas daquelas deficiências que nós temos, criadas pelo nosso próprio ego. Ele era capaz de, apenas com a sua presença, naqueles 2 anos, realizar este tipo de intervenção. E mostrou com clareza, restrito pela linguagem católica, que era possível e é mais possível nesses dias em que vivemos, onde se implanta a quaresma de Miguel Arcanjo. Nas tradições orientais, nós tivemos o Ganesha Chaturthi, que é uma percepção da cultura espiritualista védica, da simbologia da divindade expressa, como Sri Ganesha, aquele símbolo do filho de Shiva, que é o removedor dos obstáculos, e principalmente dos obstáculos internos que nós mesmos criamos desde a nossa individualização. E quando a gente fala isso, às vezes a gente tem que fazer um exercício mental que muitas vezes não se deve restringir a percepção de que nós somos individualizados apenas a este planeta em que nós habitamos. Muitos de nós já fizeram a sua individualização em eras muito anteriores, em planetas muito diversos desse. E o que nós passamos nesse planeta agora, e quando estamos reunidos aqui, significa que todos nós, sim, temos já esses sinais e que estamos sendo chamados a evidenciá-los, como nós, outros tantos grupos do mundo inteiro, cada um deles numa diferente linguagem, mas todos eles, ainda que não saibam, vinculados ao mesmo objetivo de transformação e de levar o planeta a uma nova idade. Nós estamos, então, por aqui chamados a exercer esse movimento de conscientização, de trabalhar o nosso grau de consciência e fazer com que isso se espelhe naquilo que nós chamamos de realidade e que está longe de ser a realidade única, que essa é a ideia da nossa conversa de hoje. Eu vou começar logo, antes que a gente faça digressões e digressões, o tempo nos traia, não. O tempo não tem esse poder. Bom, quando a gente fala de meditação e a gente fala do estado meditativo, geralmente o que vem à nossa cabeça é alguma coisa subjetiva, sem grau de contato com a realidade física. Mesmo aquelas pessoas que são acostumadas a meditar, muitas vezes não percebem
que nós estamos falando de alguma coisa que faz parte de uma realidade que deve ser entendida cada vez mais por nós, cada vez mais por nós como única. Vejam que essa palavra ação, ela está tanto na palavra meditação, quanto na palavra oração. A nossa percepção como seres que evoluímos numa era vibratória, que a Terra hoje é numa era temporal, porque a nossa civilização, como a gente a entende, desde os primeiros movimentos históricos, não é a única. Então eu quero fazer essa ressalva. Eu estou me referindo a esta. Não estou falando das civilizações que nos precederam, Lemuriana, Atlântida, Mu. Estamos falando apenas do que nós chamamos de civilização conhecida pela história conhecida. Esta civilização foi acostumada a entender que aqui, eu botei aqui para cima exatamente para ressaltar, na ação se encontra a realidade. Estas duas visões aqui, não que tenham sido desprezadas, porque ao longo da evolução do homem, todas as tradições espirituais mais profundas, seja na Índia, com a tradição védica, depois com a tradição budista, que veio para reformar, de uma certa forma, a tradição védica, com a sua percepção espiritual tão profunda como a gente veio, mas que, como todas as tradições, cai quando se estrutura uma religião em volta delas, quando se faz uma casta sacerdotal ser privilegiada em fazer o trâmite da comunicação da criatura com a sua fonte. Mas todas elas, seja as vindas da Índia, seja aquela que foi transformada no conhecimento que a tradição espiritual hebraica nos trouxe, que é a Kabbalah, seja o sufismo, seja o taoísmo, seja no Egito, seja em qualquer das civilizações, o processo meditativo era sempre valorizado e muito valorizado. Também a oração e a ação foi tomando forças, é claro, porque o homem comum, e essa visão cresceu muito, e muito quando a civilização ocidental se estabeleceu a partir da Renascença, quando a ciência passou a tomar força em relação às percepções espirituais, que estavam todas elas mais ou menos encarceradas pela religião oficial. O homem passou a acreditar que a ação física fosse a coisa mais importante em função de uma realidade ou de se fazer coisa. É claro, o ser das cavernas imaginava que o seu braço podia fazer uma ação física e tudo aquilo que ele fizesse fisicamente tinha um resultado. Nós fomos começando a evoluir, esses processos caminharam em paralelo, o homem foi recebendo essas informações, as tradições espirituais foram nos enriquecendo, mas nós fomos mantendo isto aqui como se fossem coisas separadas. E houve um momento civilizatório, depois da Renascença, que a ação física passou a preponderar muito e quase que totalmente em relação a essas duas coisas aqui, principalmente na civilização ocidental. O homem começou a estender a sua ação com máquinas, com instrumentos cada vez mais precisos que faziam com que a ação física se estendesse no campo físico cada vez mais, e começou uma civilização que valorizou a realidade física a um ponto em que essas outras duas realidades aqui ficaram relegadas a um plano tão secundário que quando a gente chega ao século XIX e ao século XX, aquilo que a gente chama de ciência chancelou que a realidade era apenas a realidade física. Aquilo que se fazia através da oração, que se fazia através da meditação, entrava em reinos indefinidos, que não se poderia determinar se eram reais ou não se conectavam com realidades. Muito bem, esse foi o processo em que a humanidade viveu até um determinado tempo, em que depende a própria ciência. Eu estou correndo um pouco com isso aqui, para que a gente chegue ao mais importante. E aí, no século XX, passou a perceber que o que ela chamava de realidade, restrita ao plano físico,
era algo que poderia ser e foi cada vez mais questionado. Tudo aquilo que nós chamamos de realidade física, a ciência, com a evolução da física, principalmente com a evolução da física, foi entrando em contato com coisas que surpreenderam completamente os conceitos em que estavam baseados. Ou seja, a realidade é algo que está restrito ao campo material. Fora da matéria, tudo é sonho. O pensamento é algo que está dentro do cérebro, é alguma coisa que é uma reação química que está restrita ali às células cerebrais, que não tem eficácia nenhuma fora da calota craniana. Tudo aquilo que eu penso, eu posso fazer à vontade, porque está preso ali. Essa visão de que a realidade física era a única realidade é algo muito restrito, é algo muito ruim, e que vai de encontro a tudo aquilo que as tradições espirituais nos falavam há milênios. Mas há um momento em que a ciência vai se aproximando disso. E assim aconteceu. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver onde eu não estou pulando. É importante que a gente tenha uma... Assim aconteceu, e a gente, quando chegar ao século XX, nós vamos ter uma ciência dando de cara com um entendimento que tinha que ser mudado em relação ao que fosse realidade. Bom, deixa eu fazer uma coisa com vocês aqui. As tradições espirituais nos falam de que a realidade nasce em planos superiores e que vai em escala, se manifestando por planos sutis, cada vez menos sutis, até chegar ao plano físico. Esse era o conceito que a espiritualidade e as tradições espirituais nos passavam. E passavam uma outra coisa, que a humanidade tinha, por uma decisão própria, passado a entender que isto aqui tudo, que era uma coisa só, uma realidade que vinha do plano superior e se manifestava por planos sutis, menos sutis, até chegar ao plano físico, isto aqui, esta unidade, não era uma verdade. E a humanidade tentou cortar esta conexão. Eu digo tentou porque a tentativa é uma tentativa que pode parecer real, mas não é vã. Ela passa a encarar a realidade apenas como aquilo que está aqui, restrito ao plano físico, restrito à visão do que nós chamamos de matéria. Para os hindus isso tinha um nome, tem um nome, chamado Maya. Sabiamente eles dão esse nome porque Maya tem uma relação com ilusão, mas Maya, na sua etimologia mais profunda, não é ilusão. Maya é a força emanadora que vem das realidades superiores e chega pelos planos criando mundos, criando planos, criando vida, criando universos. E que chega a criar um universo que nós conhecemos como universo físico, da matéria física, que a gente já sabe que matéria não existe. A ciência do século XX foi chegando ao momento de dizer, olha, a matéria que a gente achava que era matéria não existe, é tudo vibração, é tudo luz, é tudo frequência, é tudo densidade a partir de variações de frequência e de percepção. Só que nós determinamos, quando eu digo nós, humanidade, de que esta realidade, que fazia parte da força criadora, da realidade maior, que vem da emanação do sagrado, esta aqui de baixo fosse a única. E nos enfeitiçamos, portanto, com Maya, e ela passou a ser, ao invés de uma força criadora do cosmos, ela passou a ser a expressão da ilusão, porque eu vinculava a realidade, a nossa percepção da realidade, àquilo que era incompleto. Para a raça humana, portanto, a realidade passou a ser isso, passou a ser a vida física, passou a ser as nossas percepções pelos sentidos, passou a ser a nossa consciência restrita ao nosso intelecto, aos nossos pensamentos mais corriqueiros, às nossas ações, sejam quais fossem elas, mesmo as ações estendidas pelo conhecimento, pelas invenções de máquinas, de aparelhos, daquilo que estendesse a ação que nasce dentro
do nosso ser, a partir de um comando que vem de dentro do nosso ser. Ora, essa realidade aqui criou uma opção de distorções, como, por exemplo, acreditar que o pensamento estivesse dentro do cérebro e que o pensamento fosse um fruto de reações que viessem do cérebro. Que a consciência, mais ainda, fosse produto de reações químicas que surgiriam a partir de movimentos aleatórios dentro do cérebro. Olha que absurdo. Mas essa história vingou na ciência por muito tempo. Vingou na ciência de uma forma avassaladora, mesmo que nós tenhamos tido a mecânica quântica, a eletromecânica quântica aparecendo na década de 20, precedida pela visão da relatividade do tempo e do espaço vinda de Einstein. Mas até a década de 50, essa história ficou muito forte e avassalando a consciência humana, prendendo ela dentro de uma percepção da realidade de que só o plano físico era real. Quando nós tínhamos, há milênios, a nosso dispor, a percepção de todas as tradições espirituais que diziam ao contrário, não é nada disso. O plano físico é um componente mínimo, aquilo que eu apaguei aqui, de uma realidade superior que vem se manifestando em planos escalares, mas que se você tenta cortar a ligação dessa realidade superior ou integrada com o que nós vemos no plano físico, você cria a vida que nós temos, que se espelha quase sempre em dor, sofrimento, luta e que obedece a uma lei que em sânscrito se chama lei do karma, ou lei de ação e reação. Isso foi estabelecido por nós. Isso foi decretado por nós em algum momento da nossa evolução. Não houve acaso. Nós, como seres individuais, optamos por dizer: essa realidade não me interessa, a realidade superior, a realidade que abrange campos de sacralidade, de luz muito maiores do que nós possamos imaginar, e eu quero viver aqui. E isso aqui é o espelho da nossa decisão. Na tradição hebraico-cristã, isso é figurado na expulsão do paraíso por vontade própria de Adão e Eva, representando a nós, humanidade, que escolhemos um determinado tipo de movimento que gerou esse processo todo aqui. E por que eu estou falando isso? Bom, todos os grandes avatares, todos os grandes mensageiros, vou repetir isso porque é muito importante, eles nos falam que nós temos que retornar a esta conexão rompida com uma realidade maior e que a partir daí nós entendemos que a realidade em que nós vivemos e que parece tão dura e inexorável, ao contrário do que ela parece, ela é extremamente subordinada à nossa consciência quando esta consciência ascende aos campos onde se expressa esta realidade mais integrada. Na verdade, é um movimento de retorno. Isso é chamado, muitas vezes, de movimento evolutivo, porque, na verdade, é uma evolução em relação a um estado de consciência maior, sim. Mas hoje nós sabemos que essa evolução ela é cíclica, ela foi precedida de um movimento que nós podemos chamar de queda, de aprisionamento em estados de consciência inferior, e que o que nós estamos fazendo hoje, a humanidade como um todo, e principalmente nós que somos buscadores da verdade, ainda que não saibamos, de retornar a esse estado de consciência original, manipulando, no bom sentido da palavra, forças de natureza cósmica absolutamente, eu diria, para nós hoje, desconhecidas e das quais nós não temos noção do poder. Muito bem. Então vamos lá. Vamos ver se eu pulei alguma coisa aqui. Quando chegou na década de 50, a ciência percebeu que o que nós estávamos tratando, essa realidade que nós estávamos tratando, não podia se restringir
as definições clássicas de matéria, de energia. Ela percebeu que havia um contínuo e que o que nós chamamos de matéria é matéria apenas para a percepção dos nossos sentidos. A nossa visão, por exemplo, ela enxerga um grau de frequência, um campo de frequência, que nós chamamos de luz visível. O infravermelho, ultravioleta e as frequências menores acima, maiores frequências, menores comprimentos de onda, acima do violeta nós não enxergamos. Mas hoje nós sabemos que elas existem. E nós não sabíamos que ela interferiu na nossa vida, hoje nós sabemos que interfere. O ultravioleta tem uma ação específica, o raio cósmico tem uma ação específica, o raio-x tem uma ação específica. Se você é bombardeado por um raio-x indevido, você pode contrair uma mudança genética que pode gerar um câncer, por exemplo. Ora, se isso se dá com os sentidos mais imediatos, por que não com o tato? Por que o tato como um sentido não pode e não deve ser visto da mesma forma? O tato é que nos dá a solidez da matéria, nós estamos encarcerados nisso. Mas os grandes mestres conseguem fazer com que essa matéria aparentemente sólida obedeça ao seu comando. A ciência foi chegando a isso tudo e foi percebendo que tudo era muito mais complexo e muito mais desafiador do que parecia. E chegou hoje a uma compreensão, e aí vamos falar do nosso intuito mesmo, de que havia um processo dentro da estrutura mental do homem, meditação, que tinha um poder de interferir, ou tem um poder de interferir, nas funções corporais de uma maneira intensa. Hoje não se tem mais dúvida, só olhando a neurociência, de que os estados meditativos provocam alterações que são missíveis pela ressonância magnética, enfim, pelos PETs, de pósitrons, né, medem mudanças dentro da estrutura e do comportamento cerebral que têm reflexos evidentes na criatura humana. Ou seja, a ciência hoje não tem mais dúvida, independentemente do seu campo ou da sua vinculação, de que os estados meditativos acionam processos cerebrais que têm um reflexo na fisiologia do homem. Todo mundo sabe hoje que a meditação hoje ela é recomendada para que a pessoa entre em estados que permitam que hipertensão arterial, estados de estresse, estados de desequilíbrio possam ser reequilibrados pela prática meditativa. E cada vez mais vai sendo a ciência surpreendida que a meditação tem efeitos dentro da nossa fisiologia que vão além. Ou seja, não é só reequilibrar o estresse, não é só tratar de hipertensão arterial, mas transforma as pessoas em pessoas mais aptas, mais felizes, mais capazes de encarar a vida de uma forma que seja mais produtiva, para que a sua vida seja inserida de forma mais harmônica num todo. Mas a ciência, e muitas vezes as visões espirituais, percebem a meditação apenas, e aí que eu queria chegar para a gente trabalhar hoje, porque isso talvez seja a única coisa, não é novidade não, mas a única coisa menos evidenciada como função da meditação. Dessa volta toda, para a gente se posicionar no entendimento de que as tradições espirituais falam disso há milênios, a ciência materialista da civilização ocidental fala disso há poucas décadas, mas fala cada vez mais, de que meditar, e agora vamos colocar aqui embaixo, porque isso também a ciência também fala, e orar tem função na fisiologia de um indivíduo. Muito bem. Só que as portas estão abertas para que a gente entenda que não é apenas isso. O indivíduo, quando
entra dentro de uma prática meditativa, seja qual for ela, vamos nos valer, por exemplo, daquele que eu acho que melhor sistematizou isso, que foi o Bhagavan Krishna, que no Bhagavad Gita ele inicia a Arjuna mostrando que o ser que medita verdadeiramente aciona energias de purificação que ele chama de Kriya, que é o sacrifício de fazer ascender as energias divinas que estão presas dentro de um grau de consciência muito baixo. E o hinduísmo relaciona isto muito bem, até com uma posição física, porque o hinduísmo entende, e entende com absoluta veracidade, porque isso também é percebido não só no hinduísmo, mas em qualquer tradição espiritual, de que o ser humano possui, além do corpo físico, estruturas sutis, cada vez mais sutis, que podemos chamar de corpos, que vão se elevando até um encontro com o infinito, e que o ser humano optou, tudo aquilo que nós falamos, por fazer a sua consciência estar amarrada dentro de um grau muito restrito de vibração e de percepção. Para o hinduísmo, ela chama este fogo sagrado de Kundalini e diz, ele está preso num chakra ou num centro vibratório de consciência, porque chakras são isso, que está ali apenas restrito a um nível inferior, inclusive espelha essa inferioridade mostrando que está lá embaixo, ou seja, apesar de a gente pensar que tudo que nós pensamos, falamos, se refere apenas ao cérebro, o cérebro está, vamos chamar assim, alimentado por um grau de energia e de vibração que reflete o nosso estado de consciência. Então, para a tradição hindu, e para todas elas, a maioria da humanidade tem a qualidade de energia que movimenta todo o seu ser, apesar de não subir, mas está ali, alimentando as células, e por isso chega ao cérebro, com uma consciência que está presa num campo de hipnose, restrita a uma visão da vida apenas vinculada às ações e reações e às ilusões que nós criamos e chamada de Maya. Ora, o que nos fala Krishna e o que falou a Arjuna? A Kriya, ou a purificação, é o verdadeiro sacrifício de elevação desta energia consciencial até que ela chegue ao centro de ligação profunda com a energia cósmica. E essa energia cósmica é a minha consciência. É a consciência de Krishna ou a consciência crística, independente de quem seja o avatar de que nós estejamos falando. Ora, quando Krishna diz isso e define a meditação como algo que une a criatura, podemos chamar assim ao Criador ou ao Sagrado, ele mostra que isto aqui é algo fundamental para que nós estejamos trabalhando dentro da realidade em que nós vivemos, se nós queremos nos libertar dela e atingir planos superiores de vida. Só que tem uma coisa, e agora que eu vamos ver o que eu... Quando a individualidade entra nesse estado, e aí não precisa saber disso. Saber disso é interessante. Mas se a gente faz a prática, a gente atinge esse estado sem que a gente possa ter até um conhecimento intelectual. Quando a gente consegue fazer com que, através da meditação, a criatura, ou nós, saiamos dessa prisão consciencial e entremos numa unificação com o sagrado, ou o Criador inominável, nós deixamos o plano da individualidade pura e simples e passamos a agir num plano muito mais amplo, ou seja, vamos em direção à unificação ou à unidade. O que quer dizer isto? Quando eu efetivamente entendo o que seja meditar, quando eu faço a minha consciência ascender, subir de plano e entrar em contato com a consciência cósmica, eu deixo a individualidade
como barreira e passo a agir, vou usar a palavra agora pela primeira vez o verbo, num plano de unidade, ou seja, ainda que eu esteja sentado numa cadeira, sem me mover fisicamente para lugar nenhum, e entre num estado meditativo verdadeiro, eu estou elevando a minha consciência a uma união, a uma unidade, onde estão, porque assim é, todos os seres e todas as criaturas dos universos. Portanto, um ser que realmente medita, fazendo a sua consciência ascender e se integrar a esta unidade, ele age profundamente, não mais somente nele. Portanto, a meditação, quando ela é consciência em ação, ela rompe as barreiras da nossa individualidade, ela não traz somente uma cura para o estresse, ela não só melhora a nossa vida. Ainda que a gente não tenha esta percepção, ela passa a melhorar a vida do universo inteiro. E é claro que muito mais, vamos chamar assim, a nossa família regional, né, de indivíduos. E a família regional de indivíduos mais próxima de nós seria a nossa própria família física. Mas vamos falar de uma família regional um pouco mais ampla, o planeta. Ainda que isso transcenda o próprio planeta. Mas vamos ficar só contentes em entender que um estado meditativo verdadeiro, ele eleva a criatura a romper a cadeia da individualidade como prisão e passa a efetuar a ação efetiva em campos muitas vezes inimaginados. E como é que se dá isso? Por isso que eu falei, a tentativa de explicar é uma ousadia, mas vamos lá. Por que isso acontece? Deixa eu só olhar as minhas notas aqui para ver o que eu pulei que não devia ter pulado. É isso, nem te falar. Primeiro uma coisa. E é preciso a gente se analisar. Atingir esse estado de consciência não é uma coisa que você faz desvinculado de um processo muito amplo. Alguém que medita verdadeiramente chega a esse estado de consciência, onde a sua ação reflete um agir em campos superiores, e eu vou explicar isso já. Para ele chegar ali, ele precisou fazer com que esse estado de consciência ganhasse força de propulsão. Então não é apenas uma técnica meditativa que vai te levar a isso. Paramahansa Yogananda, por exemplo, um dos grandes avatares do século XX, dizia e diz com clareza aos seus discípulos, eu posso te ensinar a técnica de Kriya, que é a técnica de você levar a consciência trancada nos chakras inferiores e subir esta consciência de modo que você passe a refletir uma consciência cósmica. Eu posso te ensinar a técnica que você pode fazer 1000 Kriyas e você não atingirá essa ligação com o sagrado se você não tiver aquilo que dá a essência à força propulsora da meditação. O que é? Amor incondicional ao sagrado e, portanto, a tudo e a todos. O não julgamento, o olhar equânime e transformar isto num contínuo, num tripé, como a gente fala aqui na nossa casa, em que a meditação dá a base para a sua complementar irmã siamesa, que é a oração, e que não se separa dela na essência, e que depois se reflete, e aí sim, na ordem correta, nas nossas ações físicas. Então, o que nós fazemos? Como a gente não confia nisso, como nós temos uma consciência restrita, presa, amarrada a essa estrutura que nós chamamos de realidade, não é uma realidade parcialíssima. Não é irrealidade também. Faça um parênteses aqui, porque tem muita gente que diz que o plano físico é irreal. Não existe irreal. Existem graus de realidade. Quando eu cerco a minha realidade e a tranco, como a gente faz, dentro de uma percepção única, aí eu estou transformando em irreal. Se eu dou realidade somente à matéria,
O que eu preciso é fazer com que as coisas se integrem num plano único. Então, portanto, quando eu vou munido dessa força propulsora, que é a contemplação da natureza divina em tudo e em todos, expressa pelo amor, pela compaixão, pelo movimento que a gente chama de fé. Esse processo eleva a nossa consciência e faz com que nós cheguemos a um estado em que eu compararia, e aí a tentativa da explicação, a quem vai à fonte. Imaginemos que nós todos somos emanações de uma mesma fonte. E essa fonte gerou infinitos circuitos, rios, afluentes, infinitos. Cada um deles deveria ser um de nós. Só que o que nós fizemos quando a gente tomou a decisão de botar a realidade guardada apenas, trancada nesse mundo de causa e efeito que a gente dá tanto valor, e que acredita que ele tenha tanto poder. A gente pegou e fez aqui, ó, resolveu circunvalar esta fonte e a água que vem dela fica estagnada aqui em recipientes maiores ou menores que se juntam, mas que perdem não, mas pensam perder conexão com a fonte. Então o que vale aqui nessa água? Essa água tem a mesma natureza da água da fonte, portanto as ações físicas se expressam no mundo físico com o seu poder, a informação movimenta as frequências vibratórias componentes do mundo físico e cria ações. Ou, por exemplo, eu estava falando, eu pulei aqui. Vocês vejam que hoje o pensamento ele é tão interpretado quanto real, como real, que você tem essas próteses eletrônicas que o sujeito pensa, a onda mental é decodificada e move um braço eletrônico. Então o pensamento prova-se uma coisa real. A telecinese, um médium de efeito físico, alguém pode mover um objeto usando forças comandadas pelo poder mental. Só que a meditação vai além do poder mental. Esse é o grande ponto de toque da conversa que nós estamos fazendo. Como ela vai à fonte, a água é a mesma. Então o poder mental, o poder físico são as represas que nós fazemos aqui, estagnando essa água, ou fazendo comunicações, mas sem conexão com a fonte original. E aí nós vamos ter que agir limitados pela quantidade de água que a gente tem aqui dentro dos recipientes de água estagnada, né, de reservatórios, de barragens, que representam a cada um de nós, às vezes pequenas poças d'água, às vezes pequenas gotas d'água. Só que nós não somos isso, nós somos isso. A nossa essência está aqui. E o que é a meditação? É nós fazermos com que este fluir, que foi rompido pela nossa decisão consciencial de nos afastar da fonte, retorne a ela. E no momento em que a gente consegue esta conexão, e vou repetir, ela só se faz quando a gente aciona esta força propulsora, que não é apenas a técnica de meditação que a gente vem a usar, mas o que ela tem na sua essência, que é esta água, na sua pureza original. Repito, amor, misericórdia, compaixão, equanimidade, visão equânime, que não julga, que não se deixa afetar pelos fatos exteriores mais do que se deve, que mantém estados interiores intocáveis, independente das situações externas. Isso é um treinamento. Mas isso nos conecta à fonte. Quando isso acontece, eu passo a agir da fonte para, aí vamos chamar aqui uma outra figura, para o mar, que no final é a mesma coisa que a fonte. Mas para eu fazer isso, eu preciso me reconectar. As escolas estão aí. O taoísmo, por exemplo, é brilhante nessa visão, ao mostrar que o fluxo da vida deve seguir sem estagnações. A meditação taoísta, ela deu origem, inclusive, a coisas que vão desaguar em ações absolutamente físicas. Por exemplo, como o Kung Fu, ou a manipulação da energia do Qi, tanto no taoísmo quanto na visão que levou ao surgimento do Aikido, por exemplo. Mas é uma concepção a mesma. Um ser espiritual, um ser com esta consciência, é capaz de ações físicas
muitas vezes sentado apenas numa cadeira, sem mexer um dedo, ou sem falar uma palavra. Basta o seu estado de consciência, já ligado à fonte, através da meditação, operar. Então, o que isso é prático para nós na vida? Se nós nos dedicamos a ganhar de volta esse grau de consciência que está na fonte, ou numa outra comparação, também usada por Krishna, é uma árvore em que as raízes estão no alto e os seus frutos, galhos, estão aqui no mundo físico. E, portanto, eu preciso, a árvore da vida deveria ser assim, e é assim. Na Kabbalah também é. Se a gente abre o esquema aqui, você vai ver que lá em cima está a raiz e a fonte de tudo. Nos mundos superiores está a raiz e a fonte de tudo. E, portanto, é aqui que nós encontramos a solução. Não significa que a gente abra a mão da integralidade, porque muitas vezes as pessoas falam, então é o seguinte, você fica parado, meditando, sem fazer nada, sem agir. Não. A integralidade implica em dar ordem às coisas, em começar por onde se deve começar. Se eu quero mudar algo aqui embaixo, eu até posso agir aqui embaixo e mudar. Mas se eu quero mudar realmente alguma coisa na minha vida, e repito, no momento em que eu faço isso, eu estou mudando a vida de muitas criaturas, talvez do planeta inteiro, eu tenho que começar daqui e colocar toda a minha força de propulsão aqui. O resto vem naturalmente. E aonde se integra a meditação num grande contínuo, vai surgir então o tripé. A oração e a ação física. Desculpem esses desenhos, porque devia ter aqui um belíssimo quadro feito com antecedência, mas eu vou apagar um pouco a árvore aqui, tá, para vocês, só para ficar a palavra ação física, integralidade, fonte, meditação. Só que a ação física não vai ser mais executada como a gente faz até agora, porque eu só dou valor a isso aqui, ó. Tanto é verdade que tem gente que fala, para de meditar e ficar rezando aí sem parar, que isso não vai adiantar nada. Aliás, a gente ouve isso toda hora, mais do que isso, a gente acredita nisso a toda hora. E quando vai para aqui, vai assim meio de lado. Porque não faz muito sentido para a gente que aqui, ó, eu estou ligado na fonte de todo o resto. E que sim, eu tenho que agir fisicamente, mas somente depois que eu estiver conectado à fonte, em que eu orar, e a oração passa, vejam só, se a gente pode classificar aqui, eu aqui estou no plano causal, das causas. Aqui eu venho para os planos mentais. A oração vai para o plano mental, ela visualiza, ela mobiliza mentalmente, às vezes verbalmente. Depois eu chego na ação física. E às vezes, se a gente fizer o dever de casa direitinho, não precisa nem chegar aqui. Quando você mobilizar as forças aqui e aqui, essa coisa daqui vai ser, às vezes, uma ação física mínima, vai ter um resultado absurdo. Aliás, voltando às surpresas que a ciência do homem foi recebendo com a sua própria evolução, essa história das ações físicas pequenas provocarem grandes modificações se reflete no que se chamou inicialmente da teoria do caos, né, que foi estudada por um meteorologista, aquela velha história do aforisma, a borboleta que bate asas em Pequim faz um vendaval lá em Miami, que no Rio de Janeiro não tem, mas lá tem. E que, graças a Deus, as coisas melhoraram muito. A ação física é muitas vezes mínima, e principalmente quando ela está suportada por esse processo de entendimento de onde está a fonte e de onde nós devemos trabalhar, a solução dos nossos problemas está aqui. A partir daí, tudo se faz na nossa vida. E na hora que a gente tem efetivamente isso integrado dentro de nós, eu jamais terei um reflexo apenas para mim. Nós todos seremos Messias, Salvadores.
dispararemos uma consciência salvadora que vai como uma reação em cadeia. E vai tomando as pessoas, porque no fundo nós somos todos um. É outra velha balela separatista, aquela história de assim, não, ninguém lida com a vida do outro, ninguém mete karma do outro. Isso é verdade, sim. Num determinado ponto, e até um determinado ponto. Mas nós somos um. Se nós somos um, é lógico que eu posso atuar em karmas alheios se eu entendo o outro e eu como sendo uma coisa só. Ah, isso é injusto, porque você está cobrindo o que o outro não fez. Aí são outras discussões que não cabem agora aqui e devem ser entendidas. A humanidade tem que passar de era, gente. Até hoje, a gente não pode entender que o que nós temos hoje à nossa disposição seja a mesma coisa que nós vamos ter quando daqui a alguns anos, sejam quantos forem, nós tivermos outros graus de consciência, ou outro grau de consciência. Hoje nós temos grau de consciência muito diferente daquele que tínhamos há 2, 3 mil anos atrás. Certamente teremos outro grau de consciência em relação ao que temos hoje, daqui para frente. Então, é preciso ter esta visão de aprendiz. Tudo que está sendo dito aqui não é verdade absoluta, é verdade progressiva. Só que a gente hoje pode entender perfeitamente que um estado, que até a própria ciência hoje já reconhece como real, medindo comportamentos de células cerebrais e de atividade cerebral, que a gente chama de meditação, é um estado de reconexão com a fonte e que com a oração e a ação física faz um contínuo. Isso não são atividades separadas. Vejam que eu estou usando a palavra atividade. Aqui não estou falando que a meditação é alguma coisa passiva, figurativa, simbólica. Simbólico é até uma palavra mal usada, porque símbolo Jung já mostrou que tem uma relação profunda de atividade também dentro da nossa consciência, em relação a tudo. E, portanto, o homem integral, o homem conectado ou reconectado à fonte, ele entende esses 3 movimentos como unificados e que não se restringem apenas à sua própria individualidade. Portanto, meditar jamais será uma meditação individual. Isso, na época quando nós estivemos lá, hoje é perceptível, você faz uma meditação pela paz mundial. O que está se fazendo ali? Né? Pessoas estão movimentando que forças? Estão movimentando forças que estão conectadas com essa fonte. E essa força ganha um potencial, uma energia potencial, que vai se disparar em energia cinética nos diversos planos inferiores a ela. Essa meditação é bem feita. Isso é feita com intenção. E essa é a última palavra que eu queria falar aqui. Porque muitas vezes a gente confunde meditação com visualização. A meditação ela tem graus, sim, de manifestação, mas a gente deve começar, por isso é que, por exemplo, os hindus, principalmente, falam de uma meditação em que o silêncio vai, né? E o budismo, as escolas orientais, de que o silêncio é algo primordial e que a gente tem que deixar a mente e os pensamentos divagantes de lado. Na verdade, todo mundo já ouviu isso quando se fala em meditação. E que é uma coisa muito dura, que aliás é a prova de que nós vivemos nesse estado de hipnose. Né? Quando a gente para meditar, tem aquela velha história do Yogananda, que ele conta, ele que era muito engraçado, do discípulo que chegou para o mestre e falou assim: mestre, eu queria meditar, então vá, olha só, vai para casa, senta assim, faz o asana, respira, fecha os olhos e não pense em macacos. Pois no dia seguinte ele tinha a descrição de todas as espécies de macaco que ele conhecia, que passaram pela sua mente e não deixavam, porque esse é o grau, nós estamos vivendo no automático, a gente vive hipnotizado. E o que a gente pensa que é pensamento da gente, muitas vezes não é algo que surgiu de nós, já é o recondicionamento de pensamentos que estão reativos, vindos de estruturas que estão são quase que autônomas dentro de nós, que o Yogananda chama de hábitos, que a apometria chama, por exemplo, de personalidade ou subníveis de personalidade, não importa. O fato é que a gente está nesse mar de energia divina, mal utilizada, mal conduzida,
por uma consciência completamente absorta e hipnotizada dentro de um campo muito restrito, que a gente restrito quase que ao mundo material, ou, ainda que a gente acredite em espiritualidade, mas há mundos que só têm o pensamento como referência. O pensamento tem muita força, claro que tem. Mas o pensamento, para ter mais força e um poder maior, precisa estar conectado à consciência meditativa. E, portanto, todas as escolas falam do silêncio absoluto, onde você faz com que o pensamento deixe o espaço e que as estruturas, ou os corpos, vamos chamar assim, mentais, vêm deixando espaço à prevalência do corpo original, da fonte, causal, búdico, átmico. Ali é a âncora que nós devemos lançar, e aí eu posso ter uma intenção. A intenção pode ser algo que a gente queira atingir ou realizar, mas que não deve ser transformado em pensamento imediatamente. A intenção tem um poder absurdo, mas ela deve ser, ao mesmo tempo que reconhecida nesse poder, suave como uma brisa. Já dizia Joel Goldsmith, que foi um discípulo de Yogananda que alargou um pouco a percepção de mostrar que uma intenção consciencial, quando bem reconhecida e estabilizada dentro da nossa estrutura, num estado pacífico, tem um potencial. A energia potencial é algo que parece parado, mas é a partir da energia potencial que a cinética se desenvolve. Então a intenção vai elevando o estado de energia potencial e ela não precisa estar acompanhada do pensamento. Então eu vou em direção à fonte, eu estabilizo e estabeleço a minha intenção na fonte. E geralmente essa intenção, quando eu chego lá, eu só chego lá se eu tiver não apego a desejos, né, vãos e vulgares, se eu tiver amor incondicional, eu preciso de premissas. Então essa intenção dentro das premissas de um amor cósmico, de uma equanimidade de visão, ela vai nos elevando à fonte, vai elevando o potencial. Aí não dá para a gente explicar, aquela história da laranja. Explica o sabor da laranja, corta uma laranja e prova. Então assim, é preciso que a gente experimente a meditação para chegar ali. Dali, aí a gente pode fazer o movimento dentro ainda da própria meditação, que a intenção bem estabelecida, ela nos permite visualizar. E a visualização já vem para um campo de força que já está relacionado à mente. Não à mente divagante do dia a dia, como um rio, né, correndo sem nenhuma... Como luz, por exemplo, o raio laser. O que é? É a luz coerente. Eu pego os raios de luz que se espalham sem força nenhuma, transformo eles todos num feixe coerente e isso ganha um poder absurdo. Isso é a visualização. Então eu desço para o campo mental e não é mais aquele campo mental aleatório, é um campo mental coerente, mas eu estou baseado na intenção. Eu posso descer desta visualização, eu posso cair, mas posso descer para a afirmação, para o mantra, como é utilizado no Oriente, como é utilizado nas escolas de meditação, quase todas elas. E do mantra, eu estabeleço vamos dizer, uma ancoragem, aí sim com o plano físico, e eu posso fazer do mantra a oração, e a oração aqui se confunde com a meditação, porque ela pode entrar em ação a partir do momento em que eu saio do silêncio da fonte, que já é uma oração. Tudo é oração em absoluto, vamos chamar assim, em absoluto processo, em andamento. E aí no final eu posso agir. Quais são as ações que a gente tem que tomar? Seja lá quais forem elas, devem ser em absoluta conexão e coerência com esse processo de entendimento que a solução está aqui. E aí eu ouvia, vou contar para vocês uma história, deixa eu ver se eu pulei, porque agora está na hora da gente... nós não vamos fazer isso aqui agora não, eu não sei. Vocês estão topando fazer uma meditação por silêncio puro? Hoje sem visualização? Legal. Vamos lá. E não fiquem frustrados se a gente não conseguir, se os macacos vierem à cabeça, tá? Não tem problema nenhum. Eu sei bem. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui que...
Não. Por incrível que pareça. Sim. Portanto, o estado meditativo implica o pensamento. Implicante ficou com uma distorção de sentido muito grande. A pessoa implicante, aquela que está ali, né, em cima do outro, implicando. Não sei, mas existe um outro significado para a palavra implicar, que significa absorver, trazer para dentro. Portanto, o estado de consciência que a meditação verdadeira atinge, ele implica o pensamento. Portanto, o pensamento deve estar subordinado a isto e não ao contrário, né? Porque essas forças estão aí, nenhum de nós perdeu esse potencial divino, a gente só os mal utiliza. Nós utilizamos de uma forma completamente desvinculada com uma coerência cósmica. Por isso é que estamos presos às leis do karma. Isso aqui nos liberta do karma. Paramahansa Yogananda falava isso com toda clareza, repetindo a tradição espiritual de onde ele vinha, dizendo que a meditação de Kriya Yoga, quando feita, queima karmas de uma velocidade absurda. Ele comparava e usava até... antigamente a gente precisava de carro para andar a cavalo, agora eu tenho um avião. Santa Teresinha, que era uma meditadora por excelência, apesar de não ter sido orientada em nenhuma das escolas mais específicas de meditação, mas o seu ser naturalmente brotava dele, o estado meditativo, falava. Antigamente a gente subia em direção ao céu pelas escadas, com muito esforço. Agora, né, nós somos brindados com elevadores celestiais que nos levam mais facilmente. Isso não significa que a gente deixe o esforço, vejam bem, porque a gente sempre traz a nossa referência para a ação física. Então, quando você deixa de aparentemente ter um esforço manual, ou alguma coisa, você parece que não fez nada. Gente, olha o mundo de hoje. O esforço físico está cada vez mais sendo diluído nas estruturas, mesmo quando você só olha o mundo físico, nas estruturas que o homem aprendeu a utilizar, ainda que a sua consciência não. Então, o nosso processo hoje é entender que quando a gente vincula a fonte, todos os nossos atos físicos, por menores que eles possam parecer, quando estamos integrados nesse contínuo, ganham poder. Acho que eu falei o que eu imaginava falar. A gente tem 20 minutos, eu queria que a gente experimentasse isso, até pelas companhias espirituais que a gente está tendo aqui. E hoje não façamos uma meditação guiada, mas façamos uma meditação para a gente sentir o potencial. No finalzinho, talvez eu puxe para uma visualização, só para a gente experimentar como é que a gente entra num estado visualizador ou visualizante a partir de ancoragem na fonte, né? Então, música. Olha, essas meditações costumam não ter música, então se vocês que vamos topar, nada de música nela. Então vamos fazer só mesmo... Sim, Paulo. Colaboração, se eu estiver errado. Tá? Não, quem sou eu para dizer se está certo ou está errado, né? Não sei, eu vou falar porque a meditação, essa ascendência, essa busca, essa ligação precisa e ajuda a tirar esse hipnotismo verdadeiro e um verdadeiro vício de pensamento negativo. Tem gente que, se não pensar negativo, não se sente bem. Ele precisa pensar negativo e isso bloqueia tudo. Ele não pode ter pensamento negativo, porque o pensamento do negativo não é real, é uma ilusão. Então é isso aí, só que... Não, a gente está atrelado a certas estruturas robóticas quase que, né? E que nos prendem. Antes da gente começar, eu só queria lembrar que a gente pode fazer sim na meditação silenciosa a utilização da intenção. Michael, você trouxe o vídeo, tá aí? 3 vídeos. Quantos minutos tem o mais curto? Acho que eu botei um 3D, acho que com 2 minutos. 2 minutos? Eu queria mostrar uma coisa que eu esqueci para vocês, para dar um suporte. Porque assim, nós estamos falando de fonte que vai desce até a individualização mais, vamos chamar assim, mais simples, né? A uma partícula
Foi descoberta uma lei matemática dentro do que a gente chama de teoria da complexidade, que prova que o universo inteiro está estruturado de uma forma escalar. Ou seja, da fonte, a menor individualização, que a gente nem sabe qual é, a história de que o indivíduo está ali ou aqui é uma bobagem. A gente não sabe onde está o indivíduo menor. Mas não importa, porque isso aqui tudo é uma estrutura escalar. Essa teoria suporta muitas coisas hoje, inclusive a criação da realidade chamada virtual. Essa teoria da complexidade, na sua face da geometria, criou o que se chama de geometria fractal. O que a geometria fractal faz é mostrar exatamente a realidade dessa estrutura escalar. Ou seja, o que está aqui dentro de nós está dentro de qualquer estrutura do universo, seja qual for ela. Sem que a gente perca muito tempo, vocês vão ver um filme que mostra o seguinte, não é uma... Isso aqui, o que vocês vão ver, não é um desenho aleatório. O que vocês vão ver aqui são equações matemáticas, na verdade, uma equação matemática, repetida sistemática e indefinidamente por um processo chamado iteração, e que as equações matemáticas postas em gráficos tridimensionais geram imagens. Os resultados dessa iteração, que você vai colocando na equação os números. Deixa separado isso aqui. Isso aqui é a figura fonte original. Tá dando para ver aí atrás? Pode apagar uma luz aqui. Hein? Não, quem criou isso daqui foi um matemático francês chamado Benoît Mandelbrot. Benoît Mandelbrot é um matemático que trabalhava na IBM e que descobriu, dentro do boom da teoria da computação, da teoria de sistemas, que equações simples, transformadas em gráficos, levavam a estruturas escalares e que a primeira dessas estruturas a aparecer depois da iteração com diversos números, você pega lá as variáveis da equação e vai substituindo por números. Números. Você tinha o primeiro gráfico, que era isso aqui, que é chamado o gráfico de Mandelbrot, que é isso aqui, é uma bolinha. Isso que vocês estão vendo aqui em volta são reproduções escalares do mesmo desenho. E o que vocês vão ver nesse vídeo, que eu não sei qual que o Marco está apresentando, é exatamente esse desenho aqui, matematicamente, vamos chamar assim, iterado, expresso em figuras, levando a uma constituição de uma diversidade infinita, porque não se repetem, mas que apesar de não se repetirem, vejam bem que interessante, tem dentro dela, todas elas, essa estrutura fonte. Então vamos lá. Esse é um 3D que eu botei. É um 3D? Então deixa lá. Rapidinho, para a gente fazer isso. É porque o outro é mais... A gente bota um pouquinho do outro também que dá... Vamos lá. Isso vai sendo dado um zoom, vocês vão ver, olha só, os filhotes à volta aqui, ó. E agora o zoom vai progredir. Eles vão começar a entrar. Você vai ver que cada uma dessas coisas tem outras tantas dentro dela, escalares, e que se você vai percebendo, apesar de não haver uma repetição exata, lá dentro tem o conjunto de Mandelbrot. Repito, gente, isso aqui não é um desenho aleatório. Olha lá, ó. Isso é matemática. Isso aqui é como se fosse a representação da criação. Emanando do todo, a diversidade infinita possui dentro de si sempre... Esse parece a formação do feto. Olha lá, ele aparecendo de novo. Ele aparece aqui porque os números que são colocados na equação levam a essa conclusão e quando se transforma em gráfico. Então ele vai até, se você continuar fazendo, ele vai ao infinito isso. Só vou botar o outro que é um pouco diferente. Põe lá, só rapidinho, a gente tem 10 minutinhos ainda. Esse aqui é legal. Aí tem a variação, isso aqui deu origem ao que nós chamamos de realidade virtual hoje. Você tem hoje os efeitos especiais que criam um mundo virtual, que você bota um óculos virtual, você não sabe se está... Esse é 2D, esse dá para ver melhor. Veja um conjunto de Mandelbrot, ele vai zoom, vai dar um zoom. E a partir do zoom, repito,
O zoom é a aproximação da equação matemática, que isso aqui é quando você já fez uma escala numérica, olha lá quantos conjuntos de Mandelbrot aparecem ali. Você vai ver que tudo isso não se repete, você não tem uma repetição da mesma figura, você tem uma semelhança. Olha a Bíblia lá, né? O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. A criação toda obedece a um plano, e a matemática hoje nos mostra isso com toda clareza, permitindo, inclusive, que a gente crie realidades virtuais. Então, cada zoom desse, um computador hoje é capaz de fazer milhões dessas operações numa equação de iteração por segundo. Então, na hora que você transforma em gráfico, você vê essa beleza aí. Cada zoom que eu aproximo traz dentro de si infinitas outras formas. Olha lá. Implica numa outra forma. É isso. Ele traz dentro de si, quer dizer, quando você dá bobeia, você depara com um conjunto de Mandelbrot aparecendo novamente. Então, eu quis usar isso aqui como exemplo de que a meditação ela nos leva ao caminho de encontrar essa fonte que se esconde por detrás das aparências, sejam quais forem elas, inclusive as aparências. Adiantar um pouco. Isso é muito grande, Michael. Só para adiantar porque vai mudar um pouco. Você vê que a forma não se repete. E volto a repetir, isso aqui não é um cara, um desenhista que resolveu fazer. É um gráfico matemático. Chega uma hora que fica... Vai criando coisas... Olha só esses borrões no meio. Você identifica que o conjunto de Mandelbrot vai aparecer várias vezes aqui. Certas outras formas também. Né? E veja o seguinte, fica mais fácil perceber o conjunto de Mandelbrot lá em cima do que nas escalas mais baixas. Então é o seguinte, é realmente difícil para nós percebermos a fonte no estado que nós estamos. Né? Então, não tem fim. Se ele seguir isso, vai embora. É o fim que não tem fim. Mas olha lá o conjunto aparecendo aqui, menos nítido. Né? A falta de nitidez é essa mesma, porque você usa números não inteiros. Você usa números imaginários e faz uma festa aqui, matemática, e tem o resultado esse tipo de gráfico. Luiz. Oi. Visualização, intenção, sem pensamento. Não. A intenção, quando entra na visualização, já entrou no campo mental. E o pensamento aí só é subordinado. Eu não estou sendo contrário ao pensamento. O que a gente fala é que o pensamento se subordina a isso. Porque se eu vou para o pensamento sem sair da intenção, ele fica muito pouco eficaz. Né? Acho que... Já deu para entender. Já. A gente perde... A gente tem 5 minutos para fazer uma meditação silenciosa. Vamos lá? Vamos lá. Então, gente, a coisa é assim. É fechar os olhos. Pode ligar. A respiração, ela é um ponto... Não, música sem nenhuma música. Na hora da oração final, a gente faz uma musiquinha. Fechamos os olhos. Concentramos o olhar num ponto que está entre as nossas sobrancelhas, onde há a projeção de um dos centros de força, os chakras, que nos guia a essa consciência divina. E a cada respiração, vamos ter consciência de que circula em nós uma energia de natureza sutil que percorre a nossa coluna vertebral desde a base sacra e que deve atingir a um ponto harmônico de passar por todas as estruturas ascendentes até se conectar a esse ponto entre as sobrancelhas. O que nós vamos perceber provavelmente é que esse caminho em cada um de nós ainda não está plenamente
aplainado, realizado. Esse é o trabalho da meditação, no seu caminho inicial. Então, o que eu peço é que façamos da respiração o nosso guia, respirando pelo nariz, expirando pela boca e observando, contemplando o nosso universo interior, onde no reino do silêncio nós podemos ouvir a voz da presença. Então vamos todos juntos.
Vamos aproveitar agora esse estado que nós atingimos e vamos trazê-lo ao campo da oração silenciosa, começando primeiro com um movimento em direção ao sagrado, onde nós todos promanamos com amor, o mais intenso amor que nós possamos, nesse momento, movimentar no centro do nosso tórax, onde se expressa em nós o poder desse amor cósmico. Vamos sentir que nós todos somos um, e numa oração pessoal, potencializada pela conexão que nós fizemos, vamos agir em benefício da humanidade inteira, em benefício de todos aqueles que trabalham, sejam eles quem forem, pelo despertar da consciência humana, em benefício por todos, indistintamente, sejam eles também quem forem, que estão nesse momento ligados ao nosso planeta, até chegarmos aos nossos seres mais amados e a nós mesmos. Vamos fazer esses últimos momentos, a oração e a meditação, num só movimento. Nesse momento nós estamos blindados pela manifestação da luz do arcanjo Michael. E todos os irmãos de outros planetas que aqui junto a nós e que estão em todos os locais da Terra onde se levante a consciência humana em direção à união com o Divino. Que nós todos possamos despertar, enfim, e tomar posse do reino que nos foi destinado, que nada mais é do que a nossa união definitiva com o sagrado, nosso Pai e nossa Mãe, manifesto em todos os universos, em todas as criaturas. Que a paz esteja conosco, nós possamos ter caminhos abertos, uma bela semana, conectados uns aos outros e todos ao um. Graças a Deus. Cada um no seu tempo.
essa luzinha aí. Obrigado a todos pela paciência.